Falou sistemas lineares, a gente costuma ir lá para matrizes, determinantes e tal, e fazer uma discussão de sistemas. Beleza, dá para ir por aí, mas como isso não é um conteúdo que cai mais na URGS, assim, tipo, super cai em matrizes, então eu não vou falar mais, não vou abusar dessa resolução, tá? Eu vou citar ela no final. O que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver o sistema. Como eu tenho o A, que é justamente o que eu quero analisar acompanhando o X, eu vou isolar o Y na equação de cima, né? Porque o que a gente faz para resolver um sistema? A gente está buscando um valor de X e de Y que satisfaça as duas equações. Então, se tem que satisfazer as duas, quer dizer que eu posso pegar uma equação e enfiar dentro da outra. O Y na primeira e na segunda tem que ser o mesmo. Então, eu vou isolar Y na primeira e dizer que é 7 menos X, e aí substituir na de baixo. Vou ficar com AX mais 2 vezes esse Y que eu acabei de escrever, igual a 9. Então, eu vou ficar com AX mais 2 vezes 7, que vai dar 14, 2 vezes menos X menos 2X, igual a 9. E aí, agora, vamos juntar o que é X com X. Eu posso botar X em evidência, que multiplica A menos 2, e passo o 14 para lá, vou ficar com 9 menos 14. Então, X que multiplica A menos 2 é igual a 9 menos 14, que vai dar menos 5. Agora entra o penso da coisa. Se esse A for 3, tudo bem, porque 3 menos 2 vai dar 1, então quer dizer que o X vai ser menos 5. Se esse A for 10, tudo bem, porque 10 menos 2 vai dar 8, passo 8 dividindo, vou chegar em menos 5 oitavos. Tudo certo. Quando é que isso aqui dá problema? Isso aqui dá problema quando eu tenho que essa parte aqui, essa coisa, dá zero. Porque se isso aqui der zero, quer dizer que vou ter x vezes zero é igual a menos 5. Ou seja, eu vou ter zero igual a menos 5. E eu não tenho como isso acontecer. Então, quer dizer que eu tenho uma restrição aqui, que é esse cara, A menos 2, não pode ser zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o A tem que ser diferente de 2, que é a letra E. Eu ainda acho interessante também abusar de uma outra análise, tá? Que é quando a gente tem um sistema com duas equações assim, x, y, a gente pode analisar elas como equações de reta. E aí a gente vai dar um pulinho lá na geometria analítica, que é pensar o que pode acontecer com retas. As retas podem se encontrar, se cruzar num ponto, e é justamente isso aqui a solução do sistema. Então, quando elas se cruzam, quer dizer que eu tenho um sistema que ele é possível e determinado. Quando eu tenho retas que são coincidentes, então uma está exatamente em cima da outra, quer dizer que eu tenho um sistema com infinitas soluções. Então, ele é possível, mas indeterminado. Tem infinitas soluções. Então, isso aqui são retas coincidentes. E quando que isso aqui acontece? Quando eu tenho que elas são múltiplas uma da outra, tá? Então, por exemplo, uma é y igual a x e a outra vai ser 2y igual a 2x. São equações diferentes, mas representam a mesma reta. E a outra coisa que pode acontecer é eu ter retas que são paralelas. As retas que são paralelas, elas não vão ter ponto em comum. Então, quer dizer que esse é um sistema que ele é impossível, tá? Então, aqui, esse I é de indeterminado, isso aqui é de impossível. Porque não vai ter ponto de encontro. E aí, o que acontece? Eu vou ter retas paralelas. Então, eu poderia analisar isso justamente percebendo o que tem que acontecer, né? Em termos de equação de reta, as retas que são coincidentes e as retas que são paralelas, elas vão ter coeficiente angular igual, elas vão ter a mesma inclinação. Então, quer dizer que, para ele ser um sistema onde elas vão se cruzar, o coeficiente angular de uma tem que ser diferente do coeficiente angular da outra. Então, eu poderia analisar quem é o coeficiente angular de cada uma delas. Vou olhar lá. X mais y igual a 7, para eu poder olhar o coeficiente angular, ela tem que estar na forma reduzida. Então, deixa o y aqui e passo o x para lá. Vou ficar com menos x mais 7, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta aqui, que eu chamei de S, vai ser menos 1. Já na outra, eu vou ficar com ax mais 2y igual a 9, então, eu vou dizer que 2y é igual a menos ax mais 9, passa o 2 dividindo. Então, quer dizer que o coeficiente angular dela, então, o A da R, vai ser menos A sobre 2. E aí, agora eu vou forçar que isso aqui aconteça. Que esse coeficiente angular, que é menos 1, seja diferente desse coeficiente angular,
que é menos A sobre 2. Posso passar o 2 para lá, então vou chegar aqui, menos 2 é diferente de menos A, então quer dizer que A é diferente de 2. Mesma coisa que a gente chegou ali. Mais uma outra análise que a gente poderia fazer é, se eu pensar nessa equação x mais y igual a 7 e a outra equação que é ax mais 2y igual a 9, como é que poderia surgir esse 2y aqui? Ele surge se eu multiplico essa primeira equação por 2. Então, 2x mais 2y igual a 7. Igual a 7 nada, igual a 14. Né? Se eu multiplico ela toda por 2. E aí, a segunda seria ax mais 2y igual a 9. Eu não tenho como 2x mais 2y ser igual a 14 e 2x mais 2y ser igual a 9. Isso não pode acontecer. Então, quer dizer que se o A for 2, isso vai dar uma coisa impossível, porque eu não tenho como a mesma soma dar valores diferentes, uma hora dá 14, outra hora dá 9. Então, daqui eu também poderia concluir que o A tem que ser diferente de 2, senão isso aqui vai dar cacá. E para terminar, a análise, então, que a gente faz por determinantes é a gente analisar isso aqui e associar isso, né, a um determinante específico lá. Então, eu vou fazer, umas pessoas chamam de D, outras chamam de delta, enfim. Então, o meu D, ele é dado por 1, A e 2, que são exatamente os coeficientes como estão aqui, 1, A e 2. E aí, o meu D de X, ele seria esse mesmo cara, só que na coluna onde eu coloquei os valores do x, eu coloco a igualdade. Então, 7, 9, 1 e 2. E aí, o x, ele vai ser o d de x dividido por d. Quando é que essa divisão vai dar problema, né? No caso, que eu vou ter um x, eu vou ter um y. Seria o d de y sobre d, que é uma situação análoga aqui desse determinante de x que eu fiz. Então, quando é que isso aqui pode dar certo, pode dar problema, o que pode acontecer? Se o meu dele é diferente de 0, beleza, eu vou fazer uma divisão por 2, uma divisão por 5, por menos 3, tá tudo certo. Então, quando eu faço a divisão por um número que é diferente de 0, tudo bem, ele é um sistema possível e determinado. Vou chegar num valor que é o único valor ali para o x e para o y. Agora, se o meu d for 0, pode acontecer duas coisas. Ou todo mundo é 0 também, e aí, quando eu tenho todo mundo 0, quer dizer que eu estou fazendo 0 dividido por 0, que é uma indeterminação matemática. Então, é um sistema possível, mas indeterminado. Agora, se o d de x é diferente de 0, ou o d de y é diferente de 0, quer dizer que eu vou ter uma divisão, por exemplo, de 5 por 0. E isso eu não consigo fazer. Então, ele é um sistema impossível. Quer dizer que a gente também poderia fazer essa análise, né? E aí, quer dizer, nesse caso, no nosso contexto, como a gente quer que ele seja um sistema possível e determinado, a gente obrigaria que o D fosse diferente de 0, que no caso é esse cara aqui. Aí faz o determinante, né? Diagonal principal menos diagonal secundária, vai ficar com 1 vezes 2 menos 1 vezes A, e isso tem que ser diferente de 0. Da onde a gente tira que 2 menos A é diferente de 0, ou seja, o A é diferente de 2 também.